Residuárias por processos anaeróbios, parte 1. A conversão da matéria orgânica. No tratamento biológico, há a remoção de sólidos coloidais não sedimentáveis, ou seja, se eles fossem sedimentáveis, num decantador primário já teriam sido removidos dessa massa líquida, né? Então, como eles não são sedimentáveis, há necessidade de fazer o tratamento biológico. E com isso, como é matéria orgânica, eu busco o quê? A estabilização da matéria orgânica. Isso pode acontecer por tratamento aeróbio e, no caso da nossa aula de hoje, tratamento anaeróbio, que é realizado, né, por um conjunto de micro-organismos, ou seja, bactérias e as arqueas metanogênicas. Se lembrarmos, né, lá do Fundamentos de Microbiologia, né, da aula em que falamos sobre aceptores de elétrons, né, a oxidação em ambiente anaeróbio, ou seja, na ausência de oxigênio, ela ocorre com quais elementos sendo utilizados como aceptores finais de elétrons da matéria orgânica que é oxidada? O gás carbônico, os nitratos, né, quando é ambiente anóxico, ou seja, na ausência de oxigênio, mas na presença ainda de nitratos, e os sulfatos. Eles são usados pelos micro-organismos como aceptores finais de elétrons. Porque a matéria orgânica ela vai ser estabilizada, ou seja, ela vai ser oxidada. Se ela é oxidada, ela perde elétrons. Esses elétrons eles vão ser transferidos, né, por meio de reações bioquímicas, né, uma intrincada e complicada série de reações, e vão ser transferidos pelos micro-organismos para elementos que vão receber, né? Então, vamos tentar lembrar receptores, aceptores finais de elétrons, né? Então, se a matéria orgânica é oxidada, né, nós vamos perder elétrons da matéria orgânica e quem recebe ou o gás carbônico, né, ou sulfatos, e no caso de haver nitratos no meio, né, na ausência de oxigênio, os nitratos. Nos processos anaeróbios, os principais produtos são o digestato e o biogás. O biogás ele é uma mistura de gases, sendo principalmente CH4, né, CO2, e aí gases traços, né, como H2S, vapor d'água, né? Então, essa é a mistura de gases que é o biogás contém. Lembrando-se, né, que nem nós falamos nesses slides, no ambiente anóxico em que não há presença de oxigênio, mas há a presença de nitratos, as bactérias desnitrificantes eles vão usar o nitrato, né, o NO3-, e vai haver a formação do quê? Nitrogênio gasoso, CO2 e água. Nós já vimos também, só relembrando aqui, que o metabolismo bacteriano ele ocorre simultaneamente em dois processos. A desassimilação ou catabolismo são as reações de produção de energia, nas quais ocorre a degradação do substrato, ou seja, degrada-se o substrato, que é a matéria orgânica, né, a água residuária, né? Os micro-organismos eles vão degradar para quê? Porque eles estão querendo geração de energia. E essas reações, elas geram, né? Há uma produção de energia, é isso que elas querem. Elas querem a produção de energia para a manutenção da vida, para síntese celular, para movimentos, né? Também fazer a contração, para que haja o metabolismo, né? da célula, né? Então, ela precisa disso tudo, a célula precisa de uma energia. E o outro processo é assimilação-anabolismo. São reações que conduzem o quê? A formação de material celular, crescimento. Ou seja, vai haver a reprodução das bactérias graças ao auxílio da energia liberada da desassimilação. Ou seja, os organismos crescem e se reproduzem às custas do quê? Do uso dessa energia que foi liberada por meio da desassimilação.
Campos, 1994, citado em Mendonça, 2002, menciona que nos processos aeróbicos de cerca de 0,4 a 0,7 kg de lodo seco para cada quilograma de DBO que é removida na água residuária. Em processos anaeróbios, há a formação de 0,02 a 0,20 kg de lodo seco para cada quilograma de DBO removida. Nós vimos isso, né, mais detalhadamente lá nos fundamentos de microbiologia, que se dá em função da liberação de energia, que é maior, né, em processos aeróbios, e por isso a gente já falou que há muito maior formação de lodo, né, por exemplo, em processos de lodos ativados, do que, por exemplo, num processo anaeróbio como um reator WASB, né? Então, em função da energia nos catabolismos oxidativo e fermentativo. Conversão anaeróbia. Vejamos aqui a matéria orgânica expressa simplificadamente no mol da glicose, C6H12O6, né? Então, a gente já viu essa equação em aulas anteriores, né? E a gente vê que há uma fermentação, né? Um rearranjo dos elétrons. Então, ela vai gerar 3 moles de metano, CH4, mais 3 moles de dióxido de carbono, mais energia. Na conversão anaeróbia, existe a não exclusividade da oxidação, porque eu também tenho fermentação. E nós vamos ver isso na aula de hoje, né? Com as fases da digestão anaeróbia. Conforme von Sperling, em 1996, o carbono do CO2, né, ele se apresenta no estado mais elevado de oxidação, mais 4. Em compensação, o oposto ocorre com o CH4, onde o carbono se encontra em seu estado mais reduzido, menos 4. Né? Se ele está no estado mais reduzido, ele pode ser posteriormente oxidado, por exemplo, pela combustão. O metano é inflamável e isso nos interessa bastante. Né? Não há utilização de oxigênio. Então, podemos ver aqui, ó, não tem utilização de oxigênio como aceptor de elétrons. Há uma produção de metano e gás carbônico. E a liberação de energia, nós vimos, já inferior à da respiração aeróbia. Então, gera menos lodo. A matéria orgânica foi apenas convertida por uma forma mais oxidada e outra forma mais reduzida. No entanto, a maior parte do metano é desprendida para a fase gasosa. E vai resultar o quê? Na remoção da matéria orgânica, porque o metano ele se desprende como uma fase gasosa do biogás, né? E na forma genérica, para que a gente viu pela glicose, vamos ver agora pela forma genérica. A forma genérica, a gente tem CXHYOZ, né? Então, dependendo desses índices X, Y e Z, vai ser o número de moles da água. 4x menos y menos 2z dividido por 4. Número de moles da H2O. Vai gerar 4x menos y mais 2z dividido por 8, número de moles de CO2. E 4x mais y menos 2z dividido por 8 como moles de metano. Vamos ver, então, CH4. Só para nós lembrarmos o número de oxidação. Por que que um está na mais reduzida e outro na mais oxidada? Carbono, a valência dele é 4. Né? Nós vamos ver o X aqui, tá mais 4, menos 4, né? E a valência do hidrogênio é mais 1. 4 vezes mais 1 dá mais 4. X vezes 1, que é um carbono só, X. Como não é uma substância iônica, então X mais 4 é igual a 0. X é igual, então, a menos 4. Chegamos ao valor do carbono que está no estado mais reduzido aqui, né? Vejamos agora para o CO2.
CO2. Mesma continha. Vamos achar o número de oxidação. Carbono eu quero saber, né? Qual o número de oxidação dele. A valência do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. X vezes 1 dá X. Então, como não é uma substância iônica, então X menos 4 é igual a 0. Se fosse iônica, era a carga do íon, né? X é igual a mais 4. Então, podemos ver por que aqui o carbono ele está no estado mais oxidado, mais elevado de oxidação. Então, no metano ele está em menos 4, mais reduzindo, podendo ser posteriormente oxidado pela combustão, que é o que interessa aí para o nosso aproveitamento energético, né? E aqui ele está no CO2 no estado mais reduzido. Aliás, o estado mais elevado de oxidação. Quais são as sequências metabólicas e os grupos microbianos que estão envolvidos na digestão anaeróbia, considerando a redução de sulfato? Porque o sulfato está presente na água residuária, né? Adaptado de Spice a Pudgy Gavalotti 2003. Bom, então, os compostos orgânicos complexos, que são carboidratos, proteínas, lipídios, né? São aqueles compostos orgânicos de cadeia longa. Eles vão ser atacados pelas enzimas das bactérias fermentativas, as hidrolíticas, porque elas recebem o nome aqui da fase, hidrólise. Lise é quebra, hidro em meio aquoso. E como produto do metabolismo dessas bactérias, vão ser gerados compostos orgânicos simples, açúcares, aminoácidos, peptídeos, né? Então, a conversão, né, a hidrólise, né, elas não conseguiriam assimilar, né, a matéria orgânica, né, no tamanho que elas estão, como carboidratos, proteínas, lipídios, né? Então, são moléculas complexas, os polímeros, às vezes maior que o tamanho mesmo da própria tamanho da bactéria, né? Então, elas precisam de um tamanho mais simples para que elas possam fazer o metabolismo. Então, o que elas fazem? Elas lançam exoenzimas, né? São enzimas exógenas. Elas são excretadas por essas bactérias fermentativas, as hidrolíticas, né? E ocorre também em ambientes aeróbios isso daí, né? E o que pode afetar, de acordo, né, com Lettinger, né, 1996, como citado em Chernysharo, a velocidade disso daí, dessa hidrólise, né? A temperatura do reator, de operação do reator, o tempo de residência do substrato. Substrato, vamos lembrar que é o quê? Aquela água residuária que a gente está querendo tratar, que é o alimento, né, para nossas bactérias, para os nossos micro-organismos. O tempo de residência do substrato no reator, a composição do substrato, porque se tiver, por exemplo, lignina, é mais difícil das bactérias degradarem isso, né? Então, teores de lignina, carboidrato, proteína, gorduras, o tamanho das partículas e o pH do meio. Além do que? A concentração de produtos de hidrólise, porque às vezes, se as etapas posteriores estiverem muito devagar, essa primeira etapa ela vai vazando. Se eu tiver muita concentração, vocês podem ver que a gente tem ácidos aqui adiante. Se eu tiver muita concentração aqui e daqui em diante, né, da acetogênese em diante, a gente não consegue acompanhar a velocidade das reações, vai tendo o quê? Acúmulo desses ácidos orgânicos, e com isso pode haver o quê? Queda de pH no meio. Mais do que a capacidade, né, a alcalinidade, a bicarbonato, nossa capacidade tampão, seja capaz de suportar, né? E a concentração também da amônia, né? Então, isso daí tudo pode afetar na velocidade da hidrólise.
Bom, passemos agora à segunda fase, a acidogênese. Então, esses compostos orgânicos simples, açúcares, aminoácidos, peptídeos, né? Acabam sendo convertidos graças à ação das bactérias fermentativas, né? Aí já responsáveis pela acidogênese, então são acidogênicas, eles vão ser convertidos em ácidos orgânicos, propionato, butirato, né? Então são produzidos ácidos graxos voláteis, como alcoóis, gás carbônico, hidrogênio, ácido lático, amônia, sulfeto de hidrogênio, né? Então, aqui, como a gente viu, né? Sulfeto de hidrogênio, CO2, né? Então, a gente tem a formação. Mas como a gente tem bastante ácidos orgânicos voláteis, por isso que ela chama a fase de acidogênese. Gênese é formação de ácidos. E por isso que as bactérias recebem o nome de bactérias fermentativas acidogênicas, né? Bom, então já pode haver alguma formação de acetato aqui, né? Já pode haver alguma, como é que fala? Formação de acetato. Aí, nós vamos para a terceira fase, a chamada acetogênese. Gênese é formação. E pela importância do acetato para a digestão anaeróbia, né? Por isso que aqui acetogênese, né? Acetato, gênese do acetato, né? Então, as bactérias acetogênicas, elas vão pegar esses produtos excretados pelas acidogênicas, né? E vão converter em acetato. Tá aqui, né? Nós também temos algumas bactérias que são acetogênicas e que produzem hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Vai produzir hidrogênio, vem para cá o hidrogênio. Graças a Deus, nós temos as bactérias acetogênicas que consomem também hidrogênio, mantendo um certo nível aí de hidrogênio não tão exacerbado a ponto do pH cair. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Entre as produtoras de hidrogênio e as que consomem hidrogênio para formar o acetato também, né? Lembrar também que alguns ácidos orgânicos já podem produzir nessa fase aqui a sulfetogênese, né? Então, e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Bom, e produzindo também o H2 e o CO2, que também é um precursor do metano. O acetato é um precursor do metano e o H2CO2 também é um precursor do metano, né? Então, de acordo com o professor Nuvolari, né? Durante a formação desses ácidos acético e o propiônico, né? Uma grande quantidade aqui de hidrogênio é formada, né? Mas, graças a Deus, o hidrogênio ele é consumido de duas maneiras. Pelas bactérias metanogênicas, na verdade, as nossas arqueas metanogênicas que usam o hidrogênio para fazer o metano, conforme nós vamos ver na próxima fase, né? As arqueas metanogênicas tem algumas que usam o hidrogênio para gerar o metano. E também pelas bactérias acetogênicas, né? Que são consumidoras de hidrogênio, né? E aí é bom porque mantém, né? Mantém a concentração de hidrogênio aí num valor aceitável para a sobrevivência no mesmo meio aí das arqueas metanogênicas. Bom, então vamos agora para as metanogênicas, né? Então, a quarta fase é metanogênese, formação do metano, né? Então, o acetato, ele é convertido a metano, há uma fermentação, né? Então, ele vai ser convertido aqui ao metano. 70% mais ou menos do metano, né? É formado por essa via, CH4 mais CO2. Então, é o acetato sendo convertido a metano e CO2 graças à ação das arqueas metanogênicas
E aí, como elas usam metano, acetoclásticas, né? E temos 30% mais ou menos do metano que é produzido por essa via aqui, né? Que é a via do consumo de hidrogênio. Ela é importante que tenha o consumo de hidrogênio, né? É uma oxidação, H2 mais CO2, né? Então, a gente tem o nosso CH4 mais CO2, né? Então, 70% do metano por essa via, mais ou menos 30% do metano produzido por essa via. Nessa última via aqui, são pelas árqueas metanogênicas hidrogenotróficas, porque usam o meio do hidrogênio aqui, né? Usam o hidrogênio com o CO2, né? E aí o CO2 é aquele aceptor final de elétrons, né? Para que a gente tenha a formação do metano. Existe uma quinta via, que é a sulfitogênese, que de acordo com o professor Nuvolari, 2003, nem sempre ocorre e é indesejável que ocorra, né? Mas nas águas residuárias, a gente tem o enxofre, né? A gente tem o sulfato, né? Então, vai acontecer de ter a ação dessas bactérias redutoras de sulfato. Se tem aí o substrato delas, elas vão acabar crescendo. O que a gente precisa fazer é ter um controle do quanto de sulfato está entrando em relação a DBO, a DQO, né? Então, é sulfetogênese. É a formação do sulfeto, H2S mais CO2, né? Então, o que acontece? Elas vão pegar o sulfato, que já é gerado, né, nessas fases anteriores, né? E elas vão competir com as acetogênicas pelo acetato. E como elas são mais versáteis, quase sempre elas ganham quando há essa competição. Por isso que não pode deixar entrar no reator. E aí o acetato, em vez de produzir metano, ele vai começar a ser consumido para produzir gás sulfídrico, que é corrosivo, ele é mal cheiroso, né? E ele pode até acabar tornando um ambiente impróprio aqui para as metanogênicas e elas começarem a parar, a ser um processo retroalimentado, né? Então, as bactérias, né, elas são bem versáteis, né? Elas têm afinidade por muitos substratos, né? De acordo com o professor Nuvolari, como toda a cadeia de ácidos graxos voláteis, muitos ácidos aromáticos, hidrogênio, metanol, glicerol, né? Etanol, né? Açúcares, aminoácidos e até bastante compostos fenólicos, né? Então, são as bactérias redutoras de sulfato. E pela versatilidade delas, elas acabam ganhando essa competição com as metanogênicas acetoclásticas quando elas competem pelo acetato. Aí, o que pode acontecer? Isso pode fazer com que a produção do metano pare por aqui e comece a ter o quê? Um acúmulo de ácidos orgânicos aqui. E aí, começa a cair o pH. E em situação uma situação extrema, pode até levar onde? Ao azedamento do reator, né? Da primeira fase, hidrólise, lise, quebra e meio aquoso. Então, as substâncias particuladas complexas, os polímeros que estão nas águas residuárias, esgoto, elas vão ser transformadas em substâncias dissolvidas mais simples, ou seja, moléculas de menor tamanho. Porque desse modo elas vão poder atravessar a membrana das bactérias fermentativas. Quem que vai fazer isso? As bactérias fermentativas hidrolíticas, que recebem esse nome por causa da fase, hidrólise hidrolíticas, né? Então, e elas vão excretar enzimas exógenas para tal. Ocorre nos ambientes aeróbios, mas em ambientes anaeróbios ele vai ocorrer de uma forma mais lenta. E de acordo com o professor Chernyshar, o professor Nuvolari, o professor Lettinger e outros, vários fatores podem influenciar o grau e a taxa com que esse substrato vai ser hidrolisado. Tempo operacional, né? A temperatura operacional do reator, ou seja, a temperatura de operação do reator. Nós já vimos, né,
que a digestão anaeróbia ocorre acima de 15 graus Celsius, em temperaturas mais baixas, as bactérias elas já não têm tanta ação, né? Então, a gente já viu a relação da temperatura com a ação das bactérias, né? Em aulas passadas. Tempo de residência do substrato no reator, né? Então, o tempo que vai ficar aquele material orgânico, que é o substrato, que é a comida daqueles micro-organismos, no reator. A composição do substrato, por exemplo, o teor de lignina é importante, porque a lignina é de difícil degradação para bactérias, né? Então, quanto maior o teor de lignina, bem mais lenta a hidrólise, né? Teor de carboidrato, de proteína e de gorduras. O tamanho das partículas, né? A área superficial dessas partículas para o ataque das enzimas, dos micro-organismos. O pH do meio, já vimos que existem bactérias que têm afinidade com o ambiente mais ácido, afinidade com o ambiente mais neutro, né? Então, nós temos que concordar esse ambiente aí com o pH em que há mais afinidade para as bactérias hidrolíticas. A concentração de amônia e dos produtos da hidrólise, por exemplo, ácidos graxos voláteis, conforme nós falamos no slide passado. Se eu tenho muita produção de ácidos graxos voláteis a ponto de que não haja o consumo adequado, eles vão se acumulando no interior do reator. E isso daí pode fazer o quê? Se eu tenho muitos ácidos, eu tenho um ambiente ácido, né? Eu tenho bastante concentração de H+. E isso daí pode diminuir o pH do meio e não ser mais tão adequado, tão ajustado para aquelas bactérias hidrolíticas. Segunda fase, acidogênese. A maior parte das bactérias acidogênicas, elas vão fermentar açúcares, aminoácidos e ácidos graxos, né? Então, são os produtos lá da hidrólise. Então, essas substâncias solúveis, como nós vimos que são produtos da fase anterior, que era a hidrólise, elas vão ser, agora sim, elas podem ser metabolizadas no interior das células, dessas bactérias fermentativas acidogênicas. E aí vão ser convertidas em diversos compostos mais simples, né? Que vão ser excretados pela célula. É o metabolismo da célula, né? Então, ela metaboliza, manda para o interior aquilo que interessa, e o produto do metabolismo ela excreta, né? E aí vão ser produzidos compostos como ácidos graxos voláteis, alcoóis, etanol, ácido lático, gás carbônico, hidrogênio, amônia e sulfeto de hidrogênio, além de novas células bacterianas, porque elas estão atrás do carbono e da energia para a manutenção da vida, para a locomoção, para a contração e para a síntese de novas células. Então, considerando-se que os ácidos graxos são os principais produtos, são o principal produto produzido por essas bactérias fermentativas acidogênicas, por isso que elas são conhecidas como bactérias fermentativas acidogênicas, né? Porque gênese de ácidos, os ácidos graxos é o principal produto, constituindo o principal produto. E a terceira fase, a cetogênese. As bactérias acetogênicas, gênese, formação, aceto, relativo ao acetato, né? Então, eles vão oxidar os subprodutos da fase anterior, que a gente acabou de ver no slide anterior, que era acidogênica, e vão transformar, vão excretar como produto do metabolismo aqueles substratos que vão ser apropriados para a próxima fase, que é a metanogênica. Por isso que a gente fala que esses organismos estão em simbiose, né? O produto do metabolismo de um, ele vira substrato para outro grupo. Então, tem que estar num equilíbrio, né? Então, esses subprodutos são o hidrogênio, gás carbônico e o acetato. Nós vimos isso naquela representação esquemática. Durante a formação dos ácido acético e ácido propiônico, nós temos uma grande quantidade de hidrogênio que é formada. Lembra aquelas bactérias produtoras de hidrogênio? Né? As cetogênicas produtoras de hidrogênio.
Isso daí pode fazer com que, se é muito formado ácido, o valor do pH no meio aquoso, ele pode apresentar tendência de queda. Quem vai segurar as pontas nisso é a capacidade tampão do meio, ou seja, a alcalinidade a bicarbonato. Mas, graças a Deus, o hidrogênio é consumido nesse meio de duas maneiras. Pelas bactérias metanogênicas, nossas árqueas metanogênicas, né? Que utilizam hidrogênio e gás carbônico para produzir o metano. E 2, pela formação de ácidos orgânicos, tais como ácido propiônico, ácido butírico, que são formados pela reação do hidrogênio com o gás carbônico e o ácido acético. Então, por isso que nós temos também as bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio, mantendo esse equilíbrio aí de hidrogênio a ponto de não haver uma queda do pH, do valor do pH, a pontos que as árqueas metanogênicas não fossem capazes de suportar. Professor Chernyshary e professor Nuvolari mencionam que de todos os produtos metabolizados pelas bactérias acidogênicas, apenas o hidrogênio e o acetato podem ser utilizados pelas árqueas metanogênicas. Aí a gente já vê que elas não são tão versáteis quanto as bactérias redutoras de sulfato. E por isso que, dependendo da concentração do sulfato no efluente a ser tratado, e por isso que devemos tomar conta da concentração do sulfato em relação a DBO, em relação a DQO. Por quê? Porque uma vez lá dentro do reator, as bactérias redutoras de sulfato, por sua versatilidade, elas vão ganhar essa competição, né? Porque as árqueas metanogênicas usam apenas o hidrogênio e acetato, tanto que a via do acetato é 70% mais ou menos da produção do metano é pela via do acetato e 30% da produção do metano é pela via do hidrogênio, né? Então, nesse ambiente, pelo menos 50% da DQO que seja biodegradável já é convertido em propionatos e butiratos. E esses são posteriormente decompostos em acetato e hidrogênio, graças à ação das bactérias acetogênicas. E a quarta fase, metanogênese, gênese do metano, né? Bom, então, nós temos aqui, de acordo, é a transformação da matéria orgânica no gás metano e gás carbônico. E é efetuada pelas chamadas árqueas metanogênicas. Já vimos na aula de fundamentos de microbiologia, né, para tratamento de esgoto, águas residuárias, sobre as árqueas e sobre as bactérias, né? Então, Chernyshary, professor Chernyshary, citado no professor Nuvolari, costumam usar um limitado número de substratos, né? Ácido acético, hidrogênio, gás carbônico, ácido fórmico, metanol, metilaminas e monóxido de carbono. E aí, essas árqueas metanogênicas, elas também podem ser divididas em dois grupos em função da afinidade por um determinado substrato, ou seja, afinidade pela comida preferida, vamos dizer assim, né? Afinidade pelo substrato. E também pelo tanto que há produção de metano. Então, um grupo gera metano a partir do ácido acético, metanol. E por isso elas são chamadas de árqueas metanogênicas acetoclásticas. E outro grupo produz metano a partir do hidrogênio e do gás carbônico, chamadas de árqueas metanogênicas hidrogenotróficas. Nós vimos isso, né, na representação esquemática. Vimos que a partir do acetato, né, pelas acetoclásticas, há uma produção de 70% do metano por essa via e pela ação das hidrogenotróficas, né, elas são responsáveis por 30% da produção do metano, né? De acordo com Eastman e Ferguson, 1981, citado em Nuvolari, as árqueas metanogênicas elas se reproduzem mais lentamente e também são muito mais sensíveis a condições adversas ou alterações bruscas no meio em que vivem, o que torna essa competição com as bactérias redutoras de sulfato ainda mais vantajosa para essas redutoras de sulfato, né? Então, o professor Nuvolari, ele fala para que na prática, né,
irá ocorrer uma inibição bem acentuada do metabolismo das arcas metanogênicas quando a relação DQO-sulfato for menor que 7, né? Então, nós temos que já verificar o que está entrando no reator. E ainda sobre a quarta fase, metanogênese, vamos falar um pouco sobre a metanogênese acetotrófica, né? Professor von Spern, em 1996. Então, são as arcas metanogênicas acetoclásticas, conforme a gente viu, né? Tudo a partir do acetato. Então, existem poucas espécies de metanogênicas que são aptas a produzir metano a partir do acetato, né? Mas, apesar disso, eles são os micro-organismos predominantes na digestão anaeróbia. Eles são responsáveis por cerca de 60% a 70% de toda a produção do metano. E são citados 2 gêneros principais, as metanosarcinas e as metanossaetas, né, as metanotrix. E aqui a reação, né, que a gente tem do acetato, então esse daqui é o acetato, produzindo metano e dióxido de carbono. Falemos agora da metanogênese hidrogenotrófica, de acordo com o professor von Spern, em 1996, realizado pelas arcas metanogênicas hidrogenotróficas, né? De acordo com o professor Chernysharo, né, citado em Nuvolari, praticamente todas as espécies de arcas metanogênicas hidrogenotróficas produzem metano a partir do hidrogênio e do dióxido de carbono. Então, temos aqui a reação, né, do hidrogênio e o dióxido de carbono, agora ele como aceptor final de elétrons desse ambiente anaeróbio, produzindo metano e 2 moles de água. Tanto as arqueas metanogênicas acetoclásticas quanto as hidrogenotróficas são importantes na manutenção do processo da digestão anaeróbia. Mesmo que esse segundo processo aqui, da hidrogenotrófica, né, metanogênese hidrogenotrófica, seja responsável por 30%, ela consome o hidrogênio produzido nas fases anteriores da digestão e aí propicia a manutenção do valor do pH em uma faixa aceitável para a própria sobrevivência e mantendo a função de produzir metano, né? Podemos ver a representação de taxas de crescimento e constante de saturação, que a gente viu na Fundamentos de Microbiologia com relação à cinética, né? Dos gêneros metanossaeta e metanosarcina. Então, a gente pode ver a afinidade, né? Afinidade pelo substrato, né? Então, a metanosarcina, né, há um crescimento, uma taxa de crescimento maior em dia -1, e a metanossaeta, né, com uma taxa de crescimento aqui menor, né? Em que a gente vê aqui alguns parâmetros, né, dos estudos de cinética, inclusive da nossa cinética que nós vimos, a cinética de Monod. E a quinta fase, a sulfetogênese, que de acordo com o professor Nuvolari, 2003, nem sempre ocorre e é indesejável, né? Mas pode ocorrer uma vez que os despejos que contêm compostos de enxofre, eles vão oferecer condições favoráveis à produção de sulfato, né? E aí, a sulfetogênese vai ocorrer pela redução dos sulfatos, né? De acordo com o professor Chernysharo, citado em Nuvolari, professor Nuvolari, a produção dos sulfetos, né, vem de uma reação, ou seja, em que o sulfato e outros compostos à base de enxofre, aí eles vão ser utilizados como aqueles aceptores finais de elétron durante a oxidação de compostos orgânicos. Por isso que a gente falava nos fundamentos de microbiologia e nas aulas anteriores, né, de apresentação da disciplina, que os aceptores finais de elétrons, no meio anaeróbio, nós tínhamos o dióxido de carbono, que vimos que é responsável pela metanogênese hidrogenotrófica, né? E o sulfato, que era responsável, né, pela sulfetogênese, né? Então, essas reações vão se dar graças à ação de um grupo de bactérias, e elas são essencialmente anaeróbias. Essas bactérias são chamadas bactérias redutoras de sulfato.
Conforme nós vimos, elas fazem parte de um grupo muito versátil de micro-organismos. E elas utilizam, de acordo com o professor Nuvolari, em 2003, professor Chernysharo, uma ampla gama de substratos. Então, inclui-se o quê? Toda a cadeia de ácidos graxos voláteis, muitos ácidos aromáticos, hidrogênio, metanol, etanol, glicerol, açúcares, aminoácidos e diversos compostos fenólicos. Então, a presença dos sulfatos vai provocar uma competição pelo substrato. No caso da digestão anaeróbia, o substrato vai ser o acetato, entre as bactérias redutoras de sulfato e as fermentativas acetogênicas e árqueas metanogênicas. No reator vai estar sendo formado o quê? O metano, graças à ação da metanogênese, formação de metano, e também sulfetos, graças à ação das bactérias redutoras de sulfato que estão realizando a redução do sulfato, né? De acordo com o professor Chernysharo, como citado em Nuvolari, a magnitude dessa competição vai estar relacionada a uma série de aspectos. Sobretudo o pH, o valor do pH, por isso que é tão importante manter o pH de um reator, e por isso que é condição de controle operacional, o pH e a alcalinidade a bicarbonato, e a relação entre DQO e sulfato, ou seja, a demanda química de oxigênio pela concentração de sulfatos. Vejamos a tabela 1, que foi apresentada, né, pelo professor Nuvolari, né? Então, a relação das relações, aliás, vamos falar da tabela 1, que é o resumo das relações DQO-sulfato, conforme é apresentado, né, adaptado de Gavalotti 2003. Professor Lettinger, citado em Gavalotti 2003, ele fala que remoção completa de sulfato só é possível com o suficiente de H2 sob relações mais altas. De acordo com o professor Spice, citado em Gavalotti 2003, essa relação 0,67 ocorreria a redução total de sulfatos. De um modo geral, para relações DQO-sulfato maior que 10, o tratamento desenvolveu-se com sucesso até concentrações, isso em casos específicos, né, monitorados de laboratório, iguais ou menores que 150 miligramas por litro. No livro do professor Nuvolari, nós encontramos, né? Então, nós encontramos a relação de sulfato menor que 7, sendo que ele fala forte dependência do pH. Essas relações maior que 10, grande parte do H2S produzida, então se essa relação DQO sulfato maior que 10, professor Nuvolari nos diz que grande parte do H2S produzido será removido da fase líquida, em função de uma maior produção de biogás, e vai diminuir o efeito inibidor do H2S na fase líquida. Vejamos, o sulfeto, ele vai reduzir a produção do biogás, né? Então, por isso que a gente precisa ficar atento a esses valores de DQO-sulfato, e são fortemente inibidores da metanogênese. Porque a presença do gás sulfídrico nas águas residuárias, ela é, em geral, em decorrência da redução anaeróbia do sulfato por micro-organismos redutores de sulfato, as BRS, bactérias redutoras de sulfato, cujo processo pode ser descrito pela equação, né, de acordo com Gavalotti. SO4 2- mais 8H+, mais 8 elétrons, né, porque ele é o aceptor de elétrons, então ele está recebendo o elétron, né,
ele está recebendo o elétron da matéria orgânica que está sendo oxidada. Vai dar S2- mais 4 moles de H2O. Esse daqui, para virar H2S, né, na presença de umidade, né, vai dar a presença de H2S em digestores anaeróbios, porque resulta da ação desses micro-organismos redutores de sulfato. Então, eles usam o sulfato como aceptor final de elétrons, né? O sulfato ele é usado como o aceptor final de elétrons, e vão competir com os micro-organismos acetogênicos e metanogênicos por diversos substratos chaves na digestão anaeróbia, incluindo quem? Além do acetato, que a gente falou bastante, propionato, butirato, etanol, acetato e H2CO2. Quais são os fatores que influenciam a digestão anaeróbia, né? Professor Chernyshar e o professor Nuvolari, eles mencionam que quase sempre as bactérias fermentativas, que são responsáveis pela produção de ácidos voláteis, elas vão continuar a produzir essa substância continuamente, né? Então, elas continuam, as fases anteriores, elas vão continuar mesmo que esses ácidos voláteis não estejam sendo devidamente transformados em metano. Elas não estão sabendo que não está transformando, elas estão fazendo a parte delas. E aí vai aumentar a concentração de ácidos voláteis no meio. Com muito ácido, eu vou ter muita concentração de H+, e posso ter a queda do valor do pH, porque o pH é menos o log da concentração de H+. E quem que aguenta as pontas desse sistema? É a alcalinidade. Se ela não for suficiente para tamponar essa queda, vai haver a queda do valor do pH. E quando o pH cai para valores abaixo de 6,8, tem uma sensível queda na atividade das arqueas metanogênicas, porque o pH ótimo para esses micro-organismos estaria na faixa de 6,8 a 7,2. De acordo com o Quazin, citado em Nuvolari, se o pH abaixar para valores menores do que 6, pode acabar a produção do metano. Em alguns casos mais graves, a queda do pH pode até provocar o azedamento ou a perda total do digestor. O rendimento de um processo de digestão anaeróbia, ele é normalmente medido em litros de gás natural produzido na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, por grama de matéria orgânica adicionada ou consumida, ou seja, litros de gás na CNTP por grama de DQO adicionada ou consumida. Ou pode ser também em termos de litros de gás na CNTP por grama de ácidos voláteis. Rendimentos observados por autores têm a variação, né, na faixa de 0,2 a 0,7 litros de gás nas condições normais de temperatura e pressão para cada grama de sólidos voláteis adicionados. Especificamente para lodos de esgoto sanitário, o rendimento varia de 0,5 a 0,6 litros de gás nas condições normais de temperatura e pressão para gramas de sólidos voláteis adicionados, o que corresponderia a mais ou menos 0,85 litros de gás na CNTP por grama de sólidos voláteis removidos, de acordo com Souza, citado em Nuvolari. A mistura de gases produzidos na digestão anaeróbia é de cerca de 50% a 70% de metano, e o restante constituído principalmente por dióxido de carbono, 30% a 50%, e aqueles compostos traços, por isso baixas porcentagens de H2S, N2 e H2, com rendimento de remoção de matéria orgânica na faixa de 40% a 98%, de acordo com Souza, citado em Nuvolari. Podemos ver também, de acordo com o professor Chernyshar, faixas, né, de afinidade com temperatura. Não é uma reta que vai, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a taxa de reação dos micro-organismos. Não, ele tem um ótimo local para a fase das psicrofílicas, né? Então, você tem uma temperatura mínima aqui de 15 graus Celsius, né, para a digestão anaeróbia se processar. Na fase mesofílica,
aumenta-se a temperatura até achar um ótimo, perto dos 36 graus Celsius, né? E aí você aumenta a temperatura, já não é tão bom para aquela grupo de micro-organismos mesofílicos. E começa a ver o quê? Uma troca, né, desses micro-organismos, desse grupo, por termofílicos, em que vai havendo um aumento da temperatura até que atinge um máximo após os 60 graus Celsius aqui, logo após, né? E à medida que aumenta a temperatura, cai também essa taxa de crescimento, né, com relação às metanogênicas. Podemos ver também o diagrama de distribuição do gás sulfídrico em relação ao pH. Então, as espécies, quando eu tenho, por exemplo, um pH de 6, eu vou ter mais ou menos uns 10% do H2S na forma de HS- e uns 90% na forma de H2S, né? pH baixo, abaixo ainda de 6, eu não tenho quase nada na forma de HS- e quase tudo, né? Quase que 100% na forma de H2S, que ainda acaba sendo prejudicial à formação do metano. Bom, se o pH está, por exemplo, 8, nós temos um pouco mais que 10% só na forma de H2S, diminui bastante, e mais que 90% na forma de HS-. Se o pH vai aumentando muito também, por exemplo, 15, eu já tenho uns 5%, né, na forma de HS e uns 95% na forma de S2-. Quais são as concentrações estimuladoras e inibidoras de alguns cátions para a digestão anaeróbia, de acordo com o professor McCarthy, citado em Chernysharo? Cálcio, uma concentração em miligramas por litro estimuladora seria de 100 a 200 miligramas por litro. Acima disso, de 2.500, né, ela vai ser desde moderadamente inibidora até 8.000 fortemente inibidora. Magnésio, né? A estimulante é entre 75 a 150 miligramas por litro. Acima disso, entre 1.000 e 1.500 miligramas por litro, acaba sendo moderadamente inibidora e fortemente inibidora quando for 3.000 miligramas por litro. Potássio, se é de 200 a 400 miligramas por litro, ela é estimuladora, né? E de 2.500 a 4.500 miligramas por litro, moderadamente inibidora, e 12.000 miligramas por litro, fortemente inibidora. E sódio, né? Sódio de 100 a 200 miligramas por litro, estimuladora, 3.500 a 5.500 miligramas por litro, moderadamente inibidora, e 8.000 miligramas por litro, fortemente inibidora. O efeito da amônia livre sobre os processos anaeróbios, de acordo com o professor McCarthy, citado em Chernysharo. A concentração de 50 a 200 miligramas por litro chega a ser benéfica. De 200 a 1.000 miligramas por litro não tem efeito adverso. 1.500 a 3.000 miligramas por litro é inibidor quando o pH estiver entre 7,4 a 7,6. E acima de 3.000 miligramas por litro tem um efeito tóxico. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada.